Olá, turma. Essa será a nossa aula sobre enzimas, a última aula da primeira unidade, antes de fazer a avaliação. É uma aula que continua, porque grande parte das reações bioquímicas que são realizadas no nosso corpo, as enzimas são as responsáveis e grande parte delas são proteínas. Então, muita coisa do que a gente viu sobre proteínas se aplica também a enzimas. Gostaria que vocês encarassem como se fosse uma extensão da aula de proteínas. O que eu planejei para vocês nessa aula, e gostaria que no final vocês tivessem condições de responder, seria a gente conhecer um pouco o que é uma enzima, em termos de estrutura, como é que acontecem, quais são os modelos que tentam nos explicar as reações enzimáticas, quais os fatores que interferem, como a gente pode regular. Então, é uma aula bem simples, considerando que em outros momentos do curso, ou para quem for fazer bioquímica, vai ter a oportunidade de estudar mais aprofundado enzimas e sua atividade. Bom, então começando como que são enzimas, seria a nossa pergunta principal. Eu poderia dizer a vocês que são componentes celulares que aceleram reações químicas em condições fisiológicas, o que as pessoas costumam dizer de catalisadores biológicos, ou aceleram, realizam as reações químicas que acontecem nas células. E, de fato, é assim que acontece. Vocês podem ver nesse quadro que as enzimas, exemplos de algumas enzimas e como as reações acontecem de forma não catalisada por elas e catalisadas. Então, a velocidade é muito maior, ou seja, as condições são muito melhores na presença dessas enzimas. E é assim que a gente vai ver em bioquímica em grande parte do nosso conteúdo. E é por isso que a gente precisa, pelo menos, saber quem são, sua estrutura, porque essas reações químicas colocadas, né, nesse painel são, não só nesse painel, mas pensando no funcionamento da célula como um todo, são responsáveis pela sobrevivência da célula, sobre a grande parte, sobre como a gente produz energia, como a gente gasta energia, como a gente faz a, a célula existir e ter vida. E muitas vezes essas enzimas também estão envolvidas em processos patológicos. Então, há muitos exemplos de fármacos ou medicamentos que atuam sobre essas enzimas. Então, é um conteúdo que vocês vão ver em diversas disciplinas ainda do curso. Continuando aqui em termos estruturais, nós temos um modelo hipotético de uma proteína com duas subunidades. Como você já conhece o que significa isso, né? E aí essa proteína, né, nessa imagem aqui, ela se configura como um enzima, e aí para ser enzima vai precisar de uma pequena região, imagine que seria essa cavidade, uma região que vai atuar sobre um substrato, ou em algumas situações vários substratos, né? Colocando essa imagem para a gente entender o que significa, tem um substrato só. Então, o substrato vai se ligar na enzima em uma região específica. Essa região específica nós chamamos de sítio ativo da enzima. E as regiões não sítio ativo nós consideramos, de maneira mais genérica, como região alostérica da enzima. Então, quando essa proteína chega na sua conformação nativa, tem que ser de um dobramento capaz de expor o seu sítio ativo para interagir com o substrato e produzir um produto dessa reação. Parece redundante, mas é exatamente assim. Então, substrato a quem se liga na enzima e o resultado da reação química nós chamamos de produto. E assim acontece para basicamente todos. Nesse esquema vocês conseguem ver bem direitinho o que eu estou falando. O bloco verde seria a enzima e essa região aqui de cima seria o sítio ativo. Por quê? Porque é uma região que se encaixa perfeitamente com os substratos, que no exemplo aqui são dois aminoácidos. Esses aminoácidos vão se ligar, ou os substratos vão se ligar no sítio ativo, forma o que nós chamamos de complexo enzima-substrato, ou seja,
não ocorre reação bioquímica se não tiver uma ligação com o substrato, né? Então, a reação acontece, nesse caso, vai ser uma reação de síntese de um peptídeo, que você, peguei um exemplo que vocês também já conhecem, né? Então, é liberado ao final da reação o produto, e aqui a enzima volta ao seu estado inicial, por ser um catalisador, para fazer uma nova reação bioquímica. É mais ou menos assim que as coisas acontecem. Existem alguns modelos para tentar explicar isso. O principal deles, e o mais antigo, é o modelo chave-fechadura, que traz para a gente informações importantes sobre especificidade dessa atividade enzimática. A enzima não trabalha sobre qualquer substrato. Existe uma especificidade que pode variar de muito alta a relativamente muito baixa. Em todo caso, esse modelo de chave-fechadura nos diz que o substrato ele tem uma estrutura complementar ao cicloativo da enzima, ou seja, de encaixe perfeito, como vocês estão vendo aqui, que é o que acontece numa chave e fechadura, por exemplo, né? Então, não é qualquer substrato que vai se ligar a essa enzima cor amarela que está na figura. É especificamente esse que tem essa região de ligação. No entanto, não é um modelo que explica as coisas como realmente acontecem, porque você imagina a enzima como um componente móvel, né, uma proteína esférica, ela é móvel, então interage com outros componentes na célula e não é um bloco fixo, como mostra na figura, né? Então, existe um outro modelo chamado de modelo de encaixe induzido, é um modelo mais novo, que diz que, embora o substrato não tenha, a enzima, o ciclo ativo da enzima não tenha a região complementar do substrato, mas na medida que eles vão se aproximando, o substrato induz alterações da enzima e vice-versa, e o encaixe acontece. Ou seja, a enzima se liga ao substrato e a reação bioquímica acontece a partir desse complexo enzima-substrato. Então, esses são os dois principais modelos que explicam um pouco de como as enzimas funcionam, né? Então, é interessante que vocês saibam que na estrutura da enzima tem que ter o cicloativo interage com o substrato, o produto é o resultado final da reação. A gente não pode confundir esses termos, né? Eu trouxe para exemplificar mais uma vez o exemplo da amilase. A amilase, tudo que terminar com ase é uma enzima, então é uma enzima que atua sobre o amido, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ela está aqui em azul, vai interagir com regiões do amido, que tem esse tipo de ligação. Vocês não viram ainda na disciplina, então não preciso explicar agora. Então veja que ocorre um encaixe entre a enzima e o substrato, e aí a enzima realiza a sua reação, que é a reação de quebra, de hidrólise desse amido. Então o amido começa a ser quebrado, picotado, graças à ação da enzima. É uma enzima que nós produzimos, por exemplo, nas glândulas salivares e no pâncreas. É muito útil para a digestão de carboidratos da dieta, do tipo amido, claro. Então, essa figura coloca bem para a gente a função de uma enzima tão importante como essa. E aí essas enzimas podem ser agrupadas em vários tipos. Assim, a quantidade a diversidade de enzimas é muito grande, então a gente tenta dividir em famílias. Então, são 6 grupos principais que tem a ver com o tipo de reação que essa enzima faz. Então, se a enzima faz uma reação de óxido-redução, nós chamamos ela de óxido-redutase, ou ela pertence à classe das óxido-redutases. Dentro dessa classe existe uma grande quantidade de proteínas. E assim vai. Temos transferases, que fazem transferência de grupos, hidrolases, cujas reações envolvem a água, a amilase da imagem passada, como ela faz quebra do amido com participação de água, a gente colocaria ela como uma hidrolase também, né? Então, e assim por diante. Na medida que vocês forem estudando os nomes das enzimas, vocês vão vendo a descrição delas com base nesses grupos ou nessas famílias, né, de enzimas. Os nomes dados para essas enzimas, deixa eu voltar aqui.
O nome dado para essas enzimas, normalmente, que é para a gente não confundir com as famílias. Muitas vezes, os nomes têm uma relação direta com o substrato dessa enzima. E aí eu vou voltar aqui ao amido novamente. O amido é o substrato da enzima, por isso que o nome dela é amilase. E assim nós temos lipases, peptidases, DNases, ATPases e assim por diante. Em algumas situações a gente vai ter o nome da enzima que a sua primeira leitura não faz uma referência ao substrato, mas aí vocês vão conseguir entender de acordo com a classificação também. E toda vez que terminar com ase, significa enzima. Então, percebam que tudo aqui termina com ase e vai ser assim até o final da aula. Bom, para as enzimas realizarem essas funções de reações químicas ou bioquímicas, elas precisam existir em um ambiente que favoreça a sua reação. Então, existem fatores que atrapalham a ação da enzima e existem fatores que auxiliam na atividade enzimática. Então, vamos começar com os ativadores enzimáticos, que seriam aqueles componentes ou aquelas situações que auxiliam no trabalho do enzima. Então, eu gostaria de começar com aquelas enzimas que são produzidas numa forma inativa ou numa forma precursora inativa. Isso é muito comum para as peptidases presentes no nosso sistema digestório. Então, o quimiotripsinogênio, por exemplo, é uma proteína, uma enzima que tem ação de hidrólise de proteínas oriundas da dieta. Então, quando é produzido esse quimiotripsinogênio, esse quimiotripsinogênio, isso nos chama de digestório, vou colocar assim de maneira geral, ele é produzido na forma inativa, justo para que a gente não tenha quebra das proteínas do nosso próprio corpo. Então, somente quando ela é lançada na luz do intestino e tem acesso a um ambiente favorável, ela pode ser transformada na sua forma ativa, ou seja, quimiotripsina. Isso acontece com o pepsinogênio também, que se transforma em pepsina no estômago devido à ação do pH. É muito comum, né? Então, toda vez que vocês ouvirem esse sufixo gênio no final, eu estou falando de uma enzima inativa e por alguma ação do ambiente ou até mesmo a ação de uma outra enzima, ela pode se tornar ativa. Isso é uma forma da gente se proteger um pouco da ação dessas proteínas. E aí existem vários outros exemplos, a depender do livro ou até mesmo da disciplina. Bom, além disso, gostaria de fazer um destaque para o que nós chamamos de cofatores ou moléculas ou componentes que se ligam na enzima e auxiliam na sua atividade. Né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma proteína que está inativa, e na medida que ela se liga ao seu cofator, como vocês estão vendo aqui do lado, essa enzima ganha a possibilidade de interagir com os seus substratos. Ou seja, sem o ativador, fica muito difícil dessa enzima trabalhar e exercer a sua função. Essa é a real função de um ativador enzimático. Nós temos alguns exemplos nos sistemas biológicos. Podemos ter basicamente dois grupos. Nós temos os minerais, que a gente vai ter a chance de estudar alguns no final da disciplina, que auxiliam a atividade de enzimas. Essa é uma das grandes funções dos minerais no nosso corpo. E existem moléculas orgânicas, que nós vamos ver mais à frente. Então, eu tenho exemplos aqui do ferro, zinco, cobre, sódio, potássio, magnésio, cálcio, enfim, é uma grande quantidade. E o exemplo que eu trago para vocês é de uma enzima chamada anidrase carbônica, que é uma enzima que produz ácido carbônico. Trouxe um exemplo também que a gente já conhece, da aula de tampões. Então, ela precisa do zinco, como vocês estão vendo aqui, ó, na sua composição. O íon zinco um dos fatores que participa da reação enzimática, então sem o zinco fica difícil a gente ter produção adequada de ácido carbônico, por exemplo, né?
Além disso, nós temos as moléculas orgânicas, e aí as moléculas orgânicas nós chamamos de coenzimas. Essas moléculas orgânicas, o seu principal grupo são as vitaminas. E a gente vai ter uma aula só sobre vitaminas no final do curso. As vitaminas, parte das vitaminas participam como coenzimas, ou seja, elas vão auxiliar a ação de enzimas específicas no nosso corpo. Eu trouxe o exemplo de uma das mais importantes, a vitamina B1, que existe na sua forma de tiamina, pirofosfato, a sua forma ativa. Então, assim, a reação em si não é o objetivo, né, de vocês estudarem, mas só para vocês entenderem que ela participa, aqui, ó, TPP, ela participa como coenzima dessa reação, uma reação super importante para a geração de energia nas mitocôndrias, por exemplo. Então, a vitamina B1, eu poderia dizer que ela participa dessas etapas de geração de energia, como uma coenzima. Então, sem a vitamina B1, a produção de energia nessas condições pode ser prejudicada. A gente vai ver essa reação no próximo semestre e eu explico com mais detalhes. Aqui a ideia é que vocês entendam um exemplo. Então, a gente vai ver vitamina K também, ajudando as enzimas da coagulação, a gente vai ver vitamina B3. Então, assim, existe um leque de possibilidades para ser estudado. Então, quando chegar na aula de vitaminas, pelo menos saber o que são coenzimas, saber que as vitaminas estão ajudando e não atrapalhando, né? Bom, esses eram os ativadores. Agora a gente vai para situações em que ocorre uma alteração na atividade. Ou seja, por mais que tenha ativador, por mais que tenha enzima, essa atividade enzimática pode ser modulada positivamente, pode ser modulada negativamente, e é isso que a gente precisa conhecer um pouquinho, não tudo, que é a aula superficial, né? Então, eu tenho listado aqui alguns fatores. Um dos fatores é o pH. O pH pode alterar a atividade de uma enzima. Você já deve imaginar o porquê que nós vimos a relação do pH e estrutura de proteína. Da mesma forma, a temperatura. E outros dois fatores que a gente não tinha visto ainda, como concentração de substrato, ou seja, será que aumentando os substratos a gente tem aumento da atividade enzimática? E inibidores, que seriam aquelas moléculas que inibem, que atrapalham, que interferem negativamente na atividade da enzima. Então, vamos ver cada um deles com alguns exemplos que talvez facilite. Então, aqui nós temos um gráfico simples que mostra para a gente a velocidade da reação enzimática em função do pH ou da temperatura, né? Eu pensei em botar os dois juntos para facilitar. Então, a gente tem um comportamento mais ou menos parecido com esse, onde, na medida que a temperatura vai aumentando, a gente tem um aumento na velocidade da reação da enzima. As moléculas vão se mexendo, interagindo muito mais, né? Até chegar numa situação que nós chamamos de situação ótima para a atividade da enzima. Ou seja, essa temperatura hipotética ou esse valor de pH é o que a enzima tem, assim, consegue trabalhar no seu máximo, assim, é onde a gente consegue os melhores resultados, onde a enzima consegue trabalhar melhor, enfim. Por isso que quando na aula de proteína sempre dizia que era uma enzima ou uma proteína produzida para atuar naquele ambiente de pH, por exemplo, como acontece com enzimas da digestão, enfim. Né? E temperatura também. O que eu estou querendo afirmar aqui, a temperatura para mais ou para menos, saindo dessa faixa de temperatura ótima, a gente pode induzir desnaturação térmica ou desnaturação por valores de pH, e aí na medida que essa proteína começa a perder o seu formato, a sua ação enzimática pode ser prejudicada, a gente pode ter uma diminuição na atividade enzimática. Então, quando fala em atividade enzimática, é necessário que você pense nessas duas condições principais, temperatura e pH. Seja para um trabalho no laboratório, seja para pensar no corpo humano como um todo, como a gente estudou em acidose e alcalose. Então, tudo aquilo que a gente já viu sobre desnaturação é aplicado aqui, por isso que eu estou falando de forma mais sucinta. Aqui alguns exemplos de como vocês conseguem assim, comparar
como 3 proteínas presentes na nossa digestão trabalham com pH completamente diferente. Então, pepsina tem o pH ótimo em torno de 2, é uma proteína que atua no suco gástrico. Por mais que a gente pense que é muito ácido, poderia fazer mal, mas para a pepsina é o pH ideal. Tanto que quando o alimento vai passando para o intestino delgado, ela vai, e o pH vai se alterando, a atividade da pepsina vai diminuindo. Né? Diferente da tripsina, que é produzida lá pelo pâncreas e atua sobre o intestino delgado. Então, a faixa de pH dela é aqui, ó, é perto do neutro, né? A faixa de pH ó. Aqui você consegue comparar bem direitinho e ver que cada enzima tem um pH ótimo para a sua atividade. Né? Um outro ponto importante é a concentração do substrato. Então, a gente tem aqui a velocidade da reação em função da concentração do substrato, tirado do extraia. Né? Então, a gente vê que, ó, na medida que o substrato vai aumentando, ou seja, quando você começa a fornecer matéria-prima para a enzima trabalhar e garantindo as outras condições, a velocidade vai aumentando, natural. No entanto, não adianta fornecer mais substrato do que a enzima consegue, ou a solução enzimática consegue trabalhar, porque existe um limite. Imaginem que todas as enzimas desse ambiente já estejam ocupadas, atuando sobre um determinado substrato. Então, se você exacerba a quantidade de substrato fornecido, essa enzima não vai ter... O resultado, em termos de velocidade ou de quantidade de substratos produzidos, não vai ser alterado, de produtos produzidos não vai ser alterado mais. Então, existe um platô, existe um limite. O substrato, ele estimula, ele aumenta a velocidade da reação, mas existe um limite para essa atividade. Né? A enzima atinge um valor máximo, não consegue ultrapassar mais do que ela consegue trabalhar. Então, essas são as condições mais interessantes, assim, ó. pH, temperatura e concentração do substrato, tudo isso deve ser pensado quando se trabalha com enzima, quando for fazer alguma análise em material biológico, como os líquidos, os fluidos do corpo humano, ou for trabalhar com análise de alimento. Essas são condições que precisam ser obedecidas para cada enzima que você esteja estudando, por exemplo. Além disso, nós temos os inibidores, e aí é um quadro à parte, na parte final da aula. São substâncias, moléculas, componentes, toxinas, que de alguma maneira interagem com a enzima e atrapalham a sua atividade. Vejam que, ó, nesse gráfico do produto formado em função do tempo, a gente tem uma velocidade ideal, ou seja, sem inibidor, me desculpe, eu botei ativador aqui, sem inibidor. Então, com o inibidor, o tempo necessário para a gente ter efeito é muito maior, ou seja, o inibidor está atrapalhando a ação da enzima. Então, nós vamos ver aqui alguns tipos de inibidores, formas que a gente tem, pelo menos para o primeiro período, forma que a gente tem de intervir nessa atividade enzimática, bloquear. O que em algumas situações pode ser importante do ponto de vista fisiológico, outras podem causar problemas muito sérios. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas a ideia é que vocês entendam o panorama geral. Existem 2 grupos principais de inibição. Existe inibição que é chamada de irreversível, o nome já diz tudo. É uma inibição que não se desfaz, a enzima perde por completo a sua capacidade de atuar. E existe uma inibição reversível, ou seja, o inibidor interfere, mas essa interferência se desfaz e tudo volta ao que era antes. Então, isso é o conceito de reversibilidade. Então, vamos começar pelas irreversíveis. Isso se dá porque ocorre uma interação muito forte entre o inibidor e a enzima. Por isso que eu coloquei aqui uma interação covalente, ou o inibidor destrói o grupo funcional da enzima e ela perde a capacidade de atuar. Esses são componentes muito sérios. Trouxe o exemplo de um, na verdade é uma substância utilizada como pesticida, como substância utilizada na agricultura de grande escala, os organofosforatos, que são os componentes responsáveis por inibição da acetilcolinesterase. Então,
Só para vocês entenderem como tudo acontece, eu vou explicar aqui essa figurinha. Numa comunicação sináptica, nesse caso aqui, colinérgica, né? Esse neurônio produz acetilcolina, que vai se ligar em seus receptores no neurônio frente, neurônio seguinte, ou na porção do neurônio seguinte, e vai conduzir a informação que se deseja. Como vocês não viram fisiologia ainda, nem farmacologia, vai ficar mais difícil de entender. Então, é só para a gente compreender mesmo, de maneira geral. Esse seria o caminho normal, né? E aí, para a gente controlar a concentração da acetilcolina nesse ambiente, é necessário a gente produzir uma enzima que degrada a acetilcolina. Então, nós produzimos acetilcolina para atuar sobre os seus receptores, mas a acetilcolina demais pode fazer mal. Então, a gente vai lá e controla a concentração dela por meio dessa enzima. Isso é o funcionamento fisiológico, normal. O que é que os organofosforados fazem com esse indivíduo? Eles inibem a acetilcolinesterase. Então, quando esse neurônio amarelo produz acetilcolina e continua produzindo, não vai ter ninguém para diminuir a sua atividade, não vai ter ninguém para reduzir essa acetilcolina, porque a enzima foi bloqueada de forma irreversível. Então, você pode sentir sinais e sintomas de intoxicação de acetilcolina, por assim dizer, né? E pode levar, inclusive, à morte. Esse é um dos grandes perigos de intoxicação mais grave por organofosforados. Isso é tão sério que na literatura já há relatos do glifosato, por exemplo, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, que eu falei pesticida, na verdade um herbicida, e que já tem informações na literatura suficiente colocando todos esses componentes utilizados na agricultura e que são liberados para uso no Brasil, relacionando a toxicidade, a genotoxicidade, a desenvolvimento de câncer, na medida que vai sendo consumido na agricultura e na nossa alimentação, na nossa dieta, né? Então, quem quiser ler um pouquinho mais sobre e se atualizar, pode ir atrás desse material, que eu gosto dele, porque ele traz um panorama geral sobre diversos outros tipos de herbicidas e pesticidas e as consequências negativas da atuação deles no corpo humano. Bom, esse era um exemplo de inibidores irreversíveis. Então, vamos para os reversíveis, que aí existem vários subtipos, vou trazer os principais. O principal deles, eu trago para vocês o exemplo do ibuprofeno, que já devem ter ouvido falar, é um anti-inflamatório, não esteroidal, um analgésico. Ele atua sobre uma enzima que está envolvida na nossa sensação de dor e no processo inflamatório. O nome da enzima é chamada de ciclooxigenase. Mas a ideia é porque ele interfere a ação dessa enzima de forma reversível e de forma competitiva. O que é que seria inibição competitiva? Inibição competitiva significa dizer que o substrato está competindo com o inibidor em relação ao sítio ativo. Então, como é colocado nesse esquema, muitas vezes o inibidor não é, obviamente, o substrato, mas muitas vezes ele tem um formato parecido e causa um certo engano na enzima, digamos assim. Então, a enzima, onde está com o inibidor, o substrato não consegue se ligar e, consequentemente, a enzima não produz o seu produto. Que, nesse caso, é uma enzima que causaria inflamação. Então, na presença do inibidor, a gente tem menos processo inflamatório, sensação de dor, por exemplo, né? Então, conhecer a enzima, a forma como ela trabalha, é importante, inclusive, para produzir moléculas novas ou a gente entender como determinadas substâncias funcionam. Esse esquema era para explicar a forma competitiva. Mas há outras formas, como não competitiva, que é que eu trago para vocês, de algumas substâncias utilizadas no tratamento da AIDS, que são inibidores da transcriptase reversa do HIV, que é uma enzima que auxilia na reprodução do vírus nas nossas células. Então, como é que isso acontece? Uma inibição é dita não competitiva quando o inibidor ele não interage com o ciclo ativo da enzima.
Então, ora, o inibidor, assim que se liga na enzima, modifica, claro, a sua conformação nativa, sua conformação terciária, e essa nova conformação pode não reconhecer mais o substrato, ou seja, a enzima ela perde a sua capacidade de realizar a reação bioquímica. Então, não há competição, são inibições reversíveis porque a interação é fraca, não é a interação forte como a ligação covalente. Então, esses são os principais grupos. Existem diversos outros, que aí vocês vão ver à medida que o curso for avançando. A aula aqui é só para trazer um panorama geral, né? Então, como a substância, o sildenafil presente no Viagra, é um dos exemplos. Dentro do captopril, que é utilizado como antihipertensivo, né? Então, existem inibidores da enzima que converte angiotensinogênio, né? Então, assim, existem vários exemplos de enzimas que são alvos de substâncias que vocês vão aprendendo ao longo do curso. É interessante apenas que vocês saibam que tipo de inibição é essa, que é uma inibição reversível, irreversível. Essa é a mensagem principal, né? Então, no finalzinho da aula, eu gostaria que vocês pudessem, pelo menos, responder essas perguntinhas básicas do que seriam enzimas, como as enzimas funcionam em termos estruturais, como é que a gente pode regular a atividade de uma enzima em relação às condições do ambiente, como pH, temperatura, substrato, e o que é que são inibidores enzimáticos e os tipos. Dessa forma, eu acredito que vocês consigam desempenhar bem o conteúdo de enzimas. Muito obrigado.